Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso chazinho. Então, nosso primeiro tema, nós falamos que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. No segundo tema, nós falamos que você não é o foco. No terceiro tema, nós entendemos que nós fomos criadas por Deus. E o nosso quarto tema hoje vai falar que nós precisamos nos render a esse Deus que nos criou. Precisamos nos render ao Senhor em adoração por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E em Romanos 6:13, vai dizer assim: também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e o ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, nós precisamos oferecer a nossa vida totalmente ao Senhor, nos rendendo em adoração a esse Deus que criou todas as coisas. Então, a essência da adoração é estar, rendida aos pés do Senhor. E rendição, ela não é uma palavra muito bem vista como a submissão. Por quê? Porque ela é falada de uma forma mais para o lado negativo, porque dá a ideia de perda, de derrota, e ninguém quer ser um perdedor. No mundo em que vivemos, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder, tem pessoas que dizem assim: eu não levo desaforo para casa, ou fulana não leva desaforo para casa, porque as pessoas elas querem sempre estar por cima, mas nós precisamos nos render muitas vezes e principalmente, claro, nos render ao Senhor. Então, render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e misericórdia de Deus em nossas vidas. E essa entrega não deve ser por medo, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Então, a nossa vida, ela deve ser entregue a Deus em adoração. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Romanos 12:1, vamos ver o que aqui diz. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, isso satisfará ao Senhor nosso Deus. As nossas vidas devem ser uma entrega total a Deus. Precisamos entender que Deus ele não quer só 50% de você, não quer só 90%. O Senhor quer tudo, tudo é para Ele. Todas as coisas foram feitas para Ele e nós precisamos entender isso. Mas, irmãs, existem duas coisas que podem nos impedir de fazer essa entrega. A primeira é o medo. Será que posso, de fato, confiar em Deus? O medo impede essa confiança, porque eu não me entrego totalmente à vontade de Deus. Eu confio desconfiando. Precisamos lembrar que o amor lança fora todo o medo. Deus, ele nos dá prova do seu amor por nós. Em Salmos 139:3, vai dizer assim, Salmos 139:3. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece
todos os meus caminhos. Então eu não preciso temer, eu preciso confiar nesse Deus que está sempre do meu lado, para que assim o medo seja lançado fora. Em Mateus 10:30, Mateus capítulo 10, versículo 30 diz: E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Você já imaginou? Todos os meus cabelos estão contados pelo Senhor, pelo nosso Criador. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar inúmeros versículos que fala que Deus está cuidando de nós. Eu vou ler só mais um no Salmos 86:5, que vai dizer assim. Salmos 86:5. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Então, nós somos importantes para Cristo. Então, devemos nos render a esse Deus que nos traz liberdade. A outra coisa que pode nos afastar do Senhor é o orgulho. Por quê, irmãs? Por vezes queremos ter o controle total da nossa vida. E com isso, nos tornamos pessoas orgulhosas, querendo ser Deus no lugar de Deus. Se nós entendemos que o Senhor tem o controle de tudo, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu preciso entregar o controle da minha vida a esse Deus. Deus, ele sabe o que é melhor para cada uma de nós. Então, quanto mais deixamos o controle de Deus em nossas vidas, mais seremos autênticas. Quanto mais nos rendemos a Deus e ao seu propósito em nossas vidas, mais somos obedientes e confiantes no Senhor. Então, nós precisamos deixar o controle de Deus em nossas vidas. Se nós fizermos isso, nós seremos autênticas. Não podemos nos recusar a obedecê-lo. Em vez de muitas vezes você insistir e manipular outras pessoas ou forçar a sua programação diária, que isso tudo tem que sair assim, se não sair assim, eu vou pirar, eu vou enlouquecer, eu vou me estressar. Nós precisamos entender que Deus tem o controle de tudo. E claro, é bom planejar, mas vai existir situações em nossas vidas que vai fugir do nosso controle. Então, quando fugir do meu planejamento, que eu planejei, que eu organizei, nós não precisamos ficar desesperadas, porque nós entendemos que o Senhor é quem planeja a nossa vida. E Ele tem propósito para tudo. Então, precisamos nos render ao Senhor e deixar que Ele trabalhe. Então, nós precisamos confiar mais em Deus. Em Salmos 37:7, vai dizer assim. Salmos 37:7. Descanse no Senhor, espere nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Nós precisamos confiar nele. Então, precisamos parar de reagir às críticas, parar muitas vezes de querer se defender o tempo todo, parar de viver pressionando os outros e viver de forma egoísta muitas vezes. Render-se, irmãs, é uma decisão difícil, mas quando fazemos isso, nós sentimos paz. E quando isso acontece, você vai vivenciar a liberdade. Você experimenta o poder de Deus em sua vida. Então, deixe que Deus controle a sua vida. Se você
não se renderá a Deus, se renderá a qualquer outra coisa. Vai se render à opinião dos outros, ao dinheiro, ao rancor, ao medo, ao orgulho próprio, à luxúria, ao ego. Então, nós fomos feitas para adorar a Deus. E se fracassarmos em adorá-lo, nós vamos substituir o lugar de Deus por outros ídolos. Por ídolos que muitas vezes vão nos destruir. Então, nós precisamos render-se a Deus. E render-se a Deus é a melhor maneira de se viver. Ou melhor, é a única maneira. Então, todas as outras coisas nos levará à destruição. Nós não podemos cumprir os propósitos de Deus se estivermos concentradas em planos pessoais. Então, irmãs, nós precisamos entregar tudo a Deus. Precisamos abrir mão do controle das nossas vidas e confiar nos propósitos do Senhor, porque muitas vezes nós queremos controlar tudo, e principalmente as mulheres, eu digo isso por experiência própria. Às vezes nós queremos controlar o nosso marido, queremos controlar o tempo todo os nossos filhos, até mesmo os ministérios que muitas vezes o Senhor nos dá. Então nós precisamos deixar que Deus controle, que Deus seja o comandante do nosso barco. E pensando nisso, qual área da sua vida você tem evitado entregar a Deus? Em Romanos 6, 13b diz: entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Sejamos, irmãs, amigas de Deus. E fortaleça a sua amizade com o Senhor. E de que forma nós vamos fortalecer essa amizade com o Senhor? Através do diálogo constante com Ele, por meio da meditação contínua da sua palavra. Precisamos meditar, precisamos ter um tempo de comunhão com o Senhor todos os dias, para que assim o Senhor nos ajude a entender os seus propósitos em nossa vida, para que o Senhor nos ajude a tirar o orgulho do nosso coração, o medo que nós muitas vezes sentimos. Nós precisamos desenvolver uma boa amizade com Ele, para que assim estejamos entendendo os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Nós só vamos entender os propósitos de Deus se nós estivermos alinhadas com os seus pensamentos. E para entender a sua vontade, nós precisamos estudar a sua palavra. É através da palavra de Deus que nós vamos entender o propósito dele para nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, queremos te agradecer, Deus, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nos ajuda, Pai, a entender os teus propósitos para nossas vidas. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês.